Mobilidade ou imobilidade? Eis a questão. Os campos foram dando lugar ao imenso aglomerado de casas na cidade, de cidades, carros e mais carros. Da rotina corrida, o trânsito aparece transformando o homem em um barril de pólvora, pronto a explodir para o primeiro que apareça. Mas como tudo isso está envolvido na economia verde? Quem é o grande vilão da história? Ou será que não temos apenas um malvado? Prepare-se e embarque nessa filosofia. Em 2008, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA, lançou a iniciativa Economia Verde. O termo substitui o conceito de ecodesenvolvimento. As principais características propostas da economia verde são baixo carbono, eficiência no uso de recursos naturais e inclusão social. No projeto de economia verde, propõe-se o consumo consciente, reciclagem, reutilização de bens, uso de energia limpa e valoração da biodiversidade. Porém, a economia verde vem sendo bastante criticada por grupos ambientalistas, que afirmam que o conceito de economia verde presta um desserviço ao esvaziar o conceito de desenvolvimento sustentável, que é mais abrangente, além de não mudar os princípios fundamentais do capitalismo que geram a desigualdade social. No entanto, independentemente dos argumentos e do ponto em que se encontram essas discussões, é preciso considerar que um dos principais desafios do mundo capitalista atual é conciliar o desenvolvimento social e o econômico sem agredir o meio natural. Um pouquinho agora sobre o Programa de Meio Ambiente das Nações Unidas. Esse programa foi criado em 1972, com o objetivo de ser a principal autoridade ambiental global que defenderia o meio ambiente. Cerca de 95% do seu orçamento é de contribuições voluntárias, então não tem parceria com nenhum país e não é regulamentada com nenhum país. Dessa forma, ela pode de fato defender o meio ambiente sem qualquer privilégio, liderando e encorajando parcerias de proteção ao meio ambiente. Ela é definida por esse programa como sendo uma economia que resulta na melhoria do bem-estar de toda a humanidade e igualdade social, ao mesmo tempo em que se reduz os riscos ambientais e a escassez ecológica. A economia verde possui três principais características: baixa emissão de carbono, eficiência no uso de recursos e busca pela inclusão social. Afinal, não podemos deixar um lugar tão lindo como esse ser destruído pelo homem. Sobre economia verde, não tem como olharmos um lugar tão bonito como esse e não dizermos que a expressão economia verde foi usada pela primeira vez a partir da Rio 92, porque antes era usado o termo ecodesenvolvimento para nomear a economia verde, sendo aceita por toda a comunidade internacional e usada amplamente. A mobilidade urbana é a condição que permite o deslocamento das pessoas em uma cidade, com o objetivo de desenvolver relações sociais e econômicas. Mobilidade significa facilidade para se mover, porém, os veículos pessoais estão causando cada vez mais a expansão do tráfego, dificultando a movimentação em grandes áreas urbanas, especialmente em áreas onde os serviços e empregos estão mais concentrados. Por isso, as cidades estão perdendo a capacidade de permitir que as pessoas se movam com qualidade. Por isso, temos os planos de mobilidade urbana, que são um conjunto de diretrizes que visa melhorar a movimentação sustentável das pessoas na cidade, buscando sempre resultados positivos na qualidade de vida. Com a grande movimentação de veículos pelas cidades, temos o problema da emissão de gás carbônico, que causa grandes danos ao meio ambiente, o CO2, também conhecido como dióxido de carbono ou gás carbônico. É um gás do efeito estufa. Com quantidades excessivas desse produto químico na atmosfera, temos como resultado o aquecimento global e mudanças climáticas. Por isso, é interessante eliminar os danos causados pelos veículos tradicionais. A importância de reduzir a emissão desse gás é porque a tendência é que isso só piore. Segundo especialistas, no ritmo que estamos, a concentração de CO2 na atmosfera terrestre pode duplicar até 2080. O resultado disso seria um aumento médio de 2,6 graus Celsius a 4,1 graus Celsius na temperatura do planeta. E sabe qual é um dos principais vilões nessa história? O carro. Dados do inventário de emissões atmosféricas do transporte rodoviário de passageiros mostram que os veículos, carros, ônibus e motos são responsáveis por 72,6% da emissão de gás carbônico. Não tem como falarmos acerca de mobilidade urbana sem entendermos inicialmente a história do transporte na capital. No fim do século XIX, Vitória se via no início da atividade urbana.
consequência principalmente do aumento do valor do café e também do aumento das importações de produtos industrializados. Porém, a nossa linda capital ainda possuía muitos traços coloniais. As ruas eram estreitas, os deslocamentos eram feitos a pé e a única maneira de chegar até a ilha era através de barcos. Os primeiros governos republicanos do estado queriam transformar Vitória num centro político-administrativo do estado, investindo aqui no bonde de tração animal, que logo depois foi substituído pelo tração elétrica, por Jerônimo Monteiro, que foi no seu programa de urbanização. Porém, com a Primeira Grande Guerra, o governo do estado se viu numa posição que ele não tinha dinheiro para custear esses bondinhos. Assim, ele decidiu privatizar o transporte coletivo aqui. Foi em 1936 que os primeiros auto-ônibus surgiram. Eles eram mais espaçosos, mais ágeis, mais rápidos que os bondinhos. Porém, de primeira, a população não aceitou nadinha, já que elas estavam acostumadas com aqueles bondinhos. Os dias de glória dos bondinhos acabaram super rápido, porque mais tarde eles foram extintos, devido à precariedade desse sistema. Lá nos anos de 1960, Vitória começou a receber um número muito grande de imigrantes que vieram para a capital. Só que ela ainda se via numa posição que ela não tinha pavimento, a sinalização era precária, e tudo isso prejudicava muito o transporte coletivo da cidade. Para modernizar o transporte público na capital, surge o projeto Transcol, criando também a Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória, que é a CETURB, para gerenciar e implementar esse projeto, colocar ele em prática. Com o passar dos anos, o transporte coletivo foi se modernizando, foi ficando mais bonito, mais arrumado, e em 2008 o Transcol passou por um novo projeto, um novo visual, uma adaptação melhor para pessoas com deficiência, com a implementação dos elevadores hidráulicos e também espaço para as pessoas obesas, visando sempre a inclusão social de toda a população. Infelizmente, ao olharmos toda essa vista e toda a linha de Vitória, não podemos deixar de pensar acerca das problemáticas da mobilidade urbana encarada por toda a população. Os poluentes lançados em nossa atmosfera pelos automóveis são preocupantes. Ao mesmo tempo que prejudicam o nosso meio ambiente, intensificando o efeito estufa, também prejudica a população, devido ao maior índice de doenças respiratórias. Não podemos destruir nossa atmosfera, não podemos destruir nossa casa. Dito isso, como a CETURB trabalha para conter o avanço da emissão do dióxido de carbono pelo Transcol? Nesse sentido, nós hoje trabalhamos com a frota existente, na fiscalização da frota, que tem todos aqueles programas, o programa lá, o Renovar, né, que é o que testa a quantidade de fuligem que é emitida pelo escapamento do veículo. E os ônibus, hoje, eles usam todos os carros, os novos carros, é obrigatório que seja padrão Euro 5 de motorização. E daqui a um ano, eu acho que já migra para que os novos carros sejam obrigatórios padrão Euro 6. A gente está um nível de padrão atrás da Europa. Na Europa hoje já tem o padrão Euro 7, que é o mais restritivo, né, até o momento. Lá eles já estão migrando para frotas elétricas. Existe uma outra discussão sobre o cimento elétrico, se a mineração dos metais para fazer o elétrico, o quão ruim ela é para o meio ambiente como um todo. É uma vontade de todo mundo ter um ônibus elétrico, ele não faz barulho, ele é super tranquilo de andar. Como já dissemos antes, devido à rápida urbanização da Grande Vitória, não houve planejamento adequado para abrigar as necessidades pessoais e locomotivas da população, ocasionando grandes problemas urbanos da mobilidade. Um fenômeno muito importante e relevante dentro da nossa sociedade é a carrocracia, porque através disso, toda a sociedade, toda a gestão social foi organizada para favorecer os carros em relevância a outros modais. A jornada rígida e fixa de trabalho dificulta também a organização social da sociedade, visto que, como que todos saem no mesmo horário e entram praticamente no mesmo horário,
ônibus ficam lotados, trânsitos são evidentes nos horários de pico. O preço da passagem de ônibus também influencia muito na mobilidade urbana. Cerca de 85,4% das pessoas concluíram que o preço da passagem do Transcol é considerado injusto perante a qualidade desse sistema. Por isso, então, para entendermos um pouco mais a respeito desse valor e como ele é formado, perguntamos ao então presidente da CETURB, Rafael Teres. A conta hoje é isso, você pega o custo do sistema todo, divide pela quantidade estimada de passageiros para aquele ano. Então, no ano de 2020, existia a estimativa de andarem 600 mil passageiros pagantes dia no sistema. Isso foi tudo por água abaixo. Essa diferença, quem está arcando é o Estado, que nesse momento ainda é diferente do subsídio. Ao andarmos por nossa cidade, podemos perceber que a segurança é um fator primordial na escolha do modal que usaremos. O Transcol não oferece toda essa segurança que o cidadão precisa e se sente confortável. Por isso, ao perguntar ao presidente da CETURB, ele falou um pouco a respeito e disse que a CETURB, a companhia, não é responsável pela segurança dentro dos coletivos, e sim a Polícia Militar. Todo problema existe uma solução, e para a mobilidade urbana não é diferente. A flexibilização dos horários de trabalho, como ocorre lá em Berlim, seria uma ótima ideia para diminuir o fluxo de carros nos horários de pico. Na era tecnológica em que vivemos, a tecnologia podia ser usada para monitorar o fluxo de pessoas e veículos através das câmeras, sensores que mostram a quantidade de vagas de estacionamento e também o fluxo de trânsito. Desta forma, como a CETURB vê a tecnologia impulsionando o transporte? São projetos de análise em tempo real da quantidade de passageiros transportados, da pesquisa de sobe e desce, que é a pesquisa onde você tem uma linha, inúmeros pontos por aquela linha. Normalmente, o usuário não pega no ponto inicial e sai no ponto final. Ele vai descer em algum momento ali. E tem gente ali do meio que vai pegar o ônibus dali e vai andar até o outro ponto, mesmo que seja antes do final da linha. Então, isso é o que nós chamamos aqui no transporte de sobe e desce, que é sabermos quantos passageiros estão subindo e descendo em cada um dos pontos. Isso confere uma taxa de rentabilidade ao negócio. Em cima disso, a gente desenvolve o volume de passageiros transportados, o índice de passageiro por quilômetro e a rentabilidade, a taxa de renovação do passageiro dentro do ônibus e que acaba caindo lá no faturamento das empresas. Em contraposição ao carro, a bicicleta é um meio gratuito, saudável e bem rápido. Só que a falta de medidas públicas de segurança e também da criação de ciclofaixas dificultam a implementação e a divulgação desse serviço. A Bike VV, implementada em 2018 pelo atual presidente da Câmara de Vila Velha, Bruno Lorenzucci, possibilita o compartilhamento de bicicletas aqui em Vila Velha. Olha, por exemplo, esse senhor aproveitando a bike dele compartilhada e contribuindo para o meio ambiente, além de fazer esse exercício físico. Mas como que funciona a Bike VV? Esse projeto tão legal dentro da mobilidade urbana aqui em Vila Velha. Faz um cadastro prévio, você pode fazer ele de forma diária, né? Muitas vezes você está visitando a cidade, você vai e faz o cadastro para andar naquele dia, faz o cadastro mensal, semestral ou anual. E aí você registra um cartão de crédito e faz essa renovação de acordo com o que você cadastrou. No meu caso eu fiz anualmente, então só daqui a um ano você paga de novo. Sabemos que a mentalidade da população não vai mudar do dia para a noite. Mas como será que as bicicletas podem atuar na mudança de pensamento da população para usar a Bike VV como opção viável de deslocamento? É tornar o Bike VV de forma mais democrática. Hoje o Bike VV está muito centralizado na região 1 da cidade. Então qual que é o desafio? Democratizar esse sistema. Democratizar só colocando novas estações? Não. Aí você tem que ver com investimento em ciclovia, ciclofaixa, para você estimular também com segurança, com acesso, as pessoas deixarem o carro, as pessoas deixarem, né, o ônibus para utilizar o modal. Mais um dia comum na nossa vida comum com fé, Senhor, nos
nos leve pra onde quiser. Proteja nossos corpos e nos mantenha de pé. Que eu possa entrar e sair vivo de um metrô na Sé. Seria engraçado se